Carente de equilíbrio bíblico. Infelizmente, o interesse de jejum, nos últimos anos que nós temos visto, é apenas para cumprir um ritual. É apenas um dogma que nós temos. O jejum já abençoou muita gente, vamos fazer aqui então. E aí acabamos fazendo muitas vezes de maneira errada. Não vamos consultar a Bíblia para saber como fazer. E uma coisa explica esse quase total menosprezo por um assunto mencionado com tanta frequência nas Sagradas Escrituras e tão ardorosamente praticado pelos cristãos através dos séculos. O que explicaria isso? O que explicaria essa descrença em determinado momento da história no jejum, ou esse cumprimento apenas dogmático do jejum? O que será que explicaria isso? Eu creio, pensando assim, eu encontrei duas possibilidades para a resposta dessa pergunta. Por esse menosprezo, por essa apatia, talvez. Em primeiro lugar, o jejum, como resultado das excessivas práticas ascéticas da Idade Média, ele adquiriu uma péssima reputação. O jejum bíblico, bíblico, dogmático, ou jejum feito na igreja, na Idade Média, ele teve assim uma péssima reputação. E com o declínio da realidade interior da fé cristã, desenvolveu-se uma crescente tendência para acentuar a única coisa que sobrou, a forma exterior. Então o jejum ficou muito de imagem na Idade Média. Isso trouxe uma péssima reputação. Não importa o que o jejum vai fazer na vida da pessoa, não importa. O que importa é a pessoa falar para os outros que faz jejum, que ela é espiritual, que ela é... E isso trouxe uma péssima reputação para nós que somos de dentro da igreja. Sempre que existe uma forma destituída de poder espiritual, a lei assume o comando, porque ela sempre traz consigo o senso do poder manipulador. E isso cai diretamente no jejum. Porque se nós encontramos ele na Bíblia, se Jesus praticou ele, se encontramos ele como uma lei. Então é uma lei. Então, se eu faço isso, eu sou quase um Cristo na terra. Eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu faço jejum. Então, ficou rotineiro, entrou na rotina, talvez. E isso traz um legado péssimo. Daí, então, o jejum ele foi submetido aos mais rígidos regulamentos e praticado com extrema auto-mortificação e flagelação. Então, elas se encontraram. A autoflagelação e a mortificação se encontraram em algo que acentua a religiosidade de alguém. E isso, infelizmente, trouxe descrédito para o jejum praticado dentro da igreja. E a cultura moderna, então, reagiu fortemente contra esses excessos e tendeu a confundir jejum com mortificação. A nossa cultura não soube fazer uma leitura do jejum biblicamente. Ela apenas soube fazer a leitura do jejum apenas espelhado no jejum dogmático que havia sido praticado da Idade Média para cá. O segundo motivo, porque o jejum passou por tempos difíceis no século passado, é a questão da propaganda. Nossa, mas como assim? A publicidade com a qual nós somos alimentados hoje convenceu-nos de que se nós não tomarmos 3 refeições diárias, entremeados com pequenas refeições ligeiras, nós corremos o risco de morrer de fome. E isso se alastrou muito. Então, esse da fome, aliado à crença popular de que é uma virtude positiva satisfazer a todo apetite humano, fez que o jejum procedesse, então, obsoleto. Isso fez com que o jejum se tornasse algo impraticável. Não, o jejum não precisa, não tem essa necessidade. Quem quer que seriamente tente jejuar é bombardeado com objeções do tipo: entendo que o jejum é prejudicial à saúde. O jejum
diminuirá então suas forças, assim você não poderá trabalhar. O jejum então vai destruir o seu tecido saudável do corpo. Comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo, você vai perder o seu metabolismo. Então, falsas verdades atingiram-nos de uma forma que, infelizmente, estamos deixando o jejum de lado, por isso também. E tudo isso, naturalmente, é rematado, então, com a tolice baseada no preconceito e na mentira. Essas falsas verdades, essa mentira, nos assolou, então, nos atingiu. Se o jejum for feito com cautela, ele é feito de uma melhor forma, ele é feito de tal forma que ele vai melhorar o seu corpo, vai melhorar a sua saúde, vai melhorar o seu bem-estar. Então, nós devemos pontuar algumas coisas. Nós não vamos querer, por exemplo, que alguém que tenha diabetes fique sem se alimentar. Não pode. Isso faz mal realmente para a saúde. Então, ele não vai fazer um jejum sem comida, sem água, sem nada. Não vai fazer. Vai fazer um jejum com restrições, mas ele vai acrescentar algumas coisas. O jejum pode ser feito de muitas formas. Quando feito corretamente, os benefícios físicos, emocional e espiritual que trazem são inúmeros. Nós temos exemplo na Bíblia. Por exemplo, se nós formos para o capítulo 1 de Daniel, do meu xará, o nome dele é bonito. Nós vamos encontrar ali os 4 amigos que foram capturados de Judá, e eles viram as comidas que tinham lá na Babilônia, e eles falaram, não, a gente vai se abster dessa comida. E aí eles passaram a comer, então, 21 dias comendo só verduras, legumes. Então, eles ficaram mais saudáveis e Nabucodonosor mandou que todo mundo só comesse as comidas deles. Então, biblicamente, também nós vemos que não existe só jejum de ficar sem comer tudo. Não, existem diversas formas de jejum e elas podem beneficiar o nosso corpo. E desde as várias perspectivas médicas, a prática de jejum, ela é abordada como um exercício que permite desintoxicar o corpo e contribuir para a cura de diferentes doenças também. Então, não é só o resultado, como eu disse aqui, o resultado do jejum não é somente espiritual, é físico e emocional também. Jejuar beneficia a mente, beneficia o nosso espírito, beneficia o nosso corpo. Portanto, então, ele exige uma mistura de vontade e de renúncia. Para fazer jejum, exige vontade nossa, exige vontade de quem vai fazer, e uma renúncia para determinadas coisas. Estudos mostram que jejuar também aumenta as habilidades cognitivas e promove a capacidade dos neurônios para estabelecer e manter conexões entre eles. Os neurônios passam a funcionar melhor. Nosso corpo passa a funcionar melhor. Isso reflete no aumento da habilidade de aprendizado e no crescimento da memória. Isso o jejum faz, se ele for feito com acompanhamento, se ele for feito de forma sadia, de forma sábia. O Dr. Madison afirma que o jejum oferece benefícios similares aos do exercício físico e mental, e que o recomendável é praticá-lo 1 ou 2 vezes por semana. Isso um médico falou. Jejuar também traz leveza de espírito, traz uma conexão maior com a espiritualidade, traz uma conexão maior com o nosso Deus, traz uma conexão maior com o totalmente outro, assim denominado pelo pastor Calbart. Jejuar traz leveza de espírito, traz uma conexão assim imensurável com o nosso Deus. A Bíblia tem tanto a dizer sobre o jejum, que faríamos bem em examinar uma vez mais essa antiga disciplina. Por isso, nesse momento, eu gostaria de ler com os irmãos e de analisar as Escrituras Sagradas, o que ela tem nos trazido sobre o jejum. Porque ele não pode ser algo irrelevante, algo que nós fazemos quando dá. Não. Pelo que nós vemos na história, o que o jejum traz para a vida de muitas pessoas, nós devemos trazer isso para virar um hábito em nossas vidas. Muitos dos grandes cristãos, através da história,
da igreja jejuaram e deram seu testemunho. E mostraram o valor do jejum. Entre eles, por exemplo, alguns que nós conhecemos, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, vários cristãos que levaram o avivamento de Cristo, que levaram uma nova vida para um novo povo, para uma nova comunidade, para uma nova sociedade, passaram por jejum e deram ótimos testemunhos dele. John Wesley, que eu citei aqui, ele disse uma frase sobre o jejum que tem acontecido. Algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando-o além das escrituras e da razão, e outras o têm menosprezado por completo. Não é de hoje que o jejum tem sido menosprezado, e não é de hoje que o jejum, infelizmente, ele tem sido algo dogmático. John Wesley viveu ali no século XVIII. Século XVIII ele viveu, então ele passou por isso. Ele mostrou que desde aquela época já passava-se por isso. E agora que nós analisamos então os benefícios do jejum, alguns emocionais, físicos, espirituais, nós devemos ter em mente que ele deve ser feito de maneira sadia. Se for preciso, na verdade o mais recomendável é fazer com a instrução médica, é consultar, para estar alinhado com a sua saúde. Nós vamos ver e vamos dar um foco agora no benefício espiritual que o jejum nos traz. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em Isaías 58. Nós leremos aos poucos, se os irmãos quiserem abrir as Bíblias, pode abrir Isaías 58, porque o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é que obedecer não é sinal de entrega. Se nós fizermos jejum pensando, eu estou obedecendo porque Cristo mandou, porque a Bíblia mandou, porque nem sempre é sinal de sua total entrega. Nem sempre isso é sinal da sua vontade. E você fazer as coisas sem estar entregue para aquilo, fazer algo para Deus que não for 100%, não precisa nem fazer, porque Deus não se agrada com isso. Nós vemos ali no verso 1 que a primeira coisa a se fazer no jejum é confessar os nossos pecados. Olha o que diz o verso 1 de Isaías 58. O Senhor Deus diz: grite com toda a força sem parar, grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Não há possibilidade de iniciarmos um jejum espiritual achando que nós não temos pecado, que nós não temos do que nos arrependermos. Não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de começarmos o jejum sem pensar, eu sou fraco, eu sou falho, eu erro toda hora. Não existe essa possibilidade de começar sem pensar isso. Nós devemos reconhecer as nossas limitações. O Senhor Deus diz: grite com toda a força sem parar, grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. Não há possibilidade de iniciarmos um jejum espiritual achando que nós não temos pecado, que nós não temos do que nos arrependermos. Não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de começarmos o jejum sem pensar, eu sou fraco, eu sou falho, eu erro toda hora. Não existe essa possibilidade de começar sem pensar isso. Nós devemos reconhecer as nossas limitações. Anuncia meu povo os seus pecados e as suas maldades. Não precisa alguém vir com um megafone aqui e anunciar os nossos pecados e nossa maldade, porque o Espírito Santo nos incomoda. Então Deus está falando ao seu coração: anuncie para você mesmo o que você tem feito de errado. Confesse o seu pecado antes de começar o jejum. Colocar diante de Deus nossas fraquezas e pedir para que Ele cresça em nossas vidas. Isso vai mudar a nossa concepção de jejum. O segundo verso de Isaías 58 diz: de fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar.
Olha isso, que interessante. Esse verso 2, estudando o texto para preparar a mensagem, nossa, ele me deu um chacoalhão. Eu entendo ele como um chacoalhão, como um puxão de orelha, como algo assim para a gente prestar muita atenção, chacoalhar as nossas estruturas mesmo. É uma coisa de pararmos para pensar, por que estamos adorando a Deus? Por que estamos adorando a Deus? Por que nós temos vindo na igreja? Por que nós fazemos oração? Por que nós lemos a Bíblia? Por que nós nos arrependemos? Nesse momento, o povo estava sempre muito bem disposto para irem na igreja. Eles estavam adorando a Deus. Olha aqui o que o grifei fala. Eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade. Estão sempre prontos para me adorar. O povo estava sempre pronto para adorar a Deus. Mas não é porque eles estavam fazendo o que estava certo. Não estava tendo entrega deles. Não estavam com o coração na obra, com o coração voltado para Deus. Sabe por que eles estavam? Porque os pais deles iam. Sabe por que eles estavam? Porque eles aprenderam que aquilo era correto. Sabe por que eles estavam? Porque a rotina deles mandava eles irem para a igreja, mandava eles fazerem aquilo. Eles se acostumaram a fazer aquilo, então estava fazendo. Não devemos nos policiar e pensar em nossa situação? Por que nós estamos fazendo? Por quê? Será que a nossa vida nos trouxe a fazer isso e nós nos acostumamos a fazer? Por isso estamos fazendo? Isso que o povo estava fazendo. Não acontece de muitas vezes nós termos feito isso? Em determinado momento da nossa vida nós praticarmos isso? Entrou na rotina, aconteceu. O povo estava sempre pronto para adorar a Deus. Mas eles não estavam adorando. Não estavam fazendo. Porque aquilo ali estava só o corpo deles fazendo. Mas a mente, o coração não estava em Deus. Os versos de 3 a 5 dizem: o povo pergunta a Deus: que adianta jejuar, se tu nem notas? Por que passar fome, se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Nós achamos que qualquer jejum agrada a Deus? Passar fome agrada a Deus? É isso que nós estamos achando de jejum? Fazer de qualquer maneira? O povo estava obedecendo a prática de fazer o jejum, estava jejuando. Eles até reclamavam que jejuavam demais, reclamavam que Deus não ouvia. Até isso eles estavam fazendo. Como se diz: minha parte eu estou fazendo, Deus. E a sua parte aí, você está fazendo? Aqui, estou jejuando. Cadê sua varinha mágica aí para fazer um pilim-pim na minha vida? Vai, faz aí como eu quero, Deus, porque eu estou jejuando. Eles estavam confundindo. Só que isso muitas vezes passa pela nossa cabeça. Será que muitas vezes não é assim o nosso comportamento? Não é assim que nós fazemos? Não é assim que nós pensamos? Queremos tudo do nosso jeito? A gente tenta impor coisas para Deus. A gente quer retribuição do que nós temos feito para Deus. Isso acontece. É da nossa natureza, falha, fraca. A gente pensa isso.
Ele já entregou a vida dele por você. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário para te salvar, para te alcançar. E você está exigindo mais? Tirou você da perdição eterna. E você está exigindo mais? Te alcançou, te resgatou, te ama. E você ainda quer mais? Quer exigir coisas? Quer exigir como Deus vai fazer? Quer impor condições para Deus? Esse verso 5 que nós lemos é para nos fazer pensar muito sobre nossas atitudes, sobre a maneira de enxergarmos como temos feito o jejum, como temos feito. Deus descreve o jejum aqui como ele era feito. Ó. Passam fome, se curvam como bambu, se vistam de roupa feita de pano grosseiro e se deitam em cima das cinzas. Deus descreve como é feito o jejum. Passar fome, se ajoelhar para orar, se curvar. Deus não está interessado com o exterior. Deus não está interessado com a prática que você está fazendo ali apenas por ritual. Deus está olhando para o seu coração, para as suas intenções. É para isso que Deus tem olhado. E no final, ainda pergunta: acham que é isso que eu quero? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Vocês acham? Acham que isso tem agradado a Deus? O jejum que Deus quer de nós, que jejum que Deus quer que nós façamos, não é ficar 21 dias passando fome. Porque o jejum que nós vamos começar amanhã, ele tem a duração de 21 dias. Não é ficar 21 dias passando fome. O jejum que Deus quer de nós não é sacrifício de rotina de jejum, não. Esse jejum de somente passar fome, isso é um jejum que o médico pede. Eu fui no médico e ele pediu um jejum, então faz isso aí. Passa a fome que for, passa a sede que for. Esse é um jejum normal, um jejum que você tem que fazer. O jejum que o médico pede é esse. Você passa a fome, faz o exame e acabou. É isso. Mas o jejum para Deus tem que ter relacionamento com Ele. Tem que ter entrega para Ele. Tem que ter o coração no jejum. Tem que ter o coração voltado para Deus. É uma prática espiritual, é algo que nos alimenta. É algo que tem que ser entregue para Deus. O jejum que Deus quer que façamos é uma entrega por amor. Nós entregamos a nossa vida por amor. Mostramos que dependemos mais de Deus do que da comida por amor. Mostramos que dependendo mais de Deus do que televisão ou do que qualquer coisa, que fomos jejuar por amor, não por ritual. Não pelo que Ele vai fazer. Eu estou jejuando para comprar um carro, então Deus vai me dar um carro quando eu terminar. Não é isso. Não é dessa forma que deve ser visto. O amor deve ser a Deus e ao próximo. Amor àqueles que Deus coloca em nossas vidas. E muitas vezes faz a gente passar raiva, porque o amor faz a gente passar raiva, porque a gente ama. Quando a gente vê alguém que a gente ama passando uma dor, por exemplo, a gente quer passar a dor no lugar. Quando você vê a Lelê com febre, Jefferson, você não quer ter febre no lugar dela? Deixa ela sarar, dá a febre para mim. É isso. É mais ou menos com esse sentimento que tem que ser feito, mas para Deus. Deus quer, vamos ver os versos 6 e 7, então, o que eles dizem. Vamos perder aqui. Não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Deus quer
que nós paremos de agir com injustiça. Estamos agindo injustamente. Paramos de agir com 2 pesos, 2 medidas. Paramos com isso, devemos parar com isso. Porque para uns, por exemplo, a nossa paciência é maior. Para outros, o pavio é bem curto. Aí a nossa raiva é de um jeito assim que dirá em casa, né? Em casa, às vezes, é uma coisa de louco. Tá um pé de guerra lá em casa. Aí o telefone toca. Como que a gente atende? Oi, bênção. Oi, amor da minha vida. Alô? Oi. Mas acabou de xingar os outros em casa, acabou de brigar, acabou de fazer tudo ali. Eu sei que os de fora não têm culpa pela guerra que está tendo em casa, mas a gente tem muito mais paciência, muitas vezes, com os de fora do que com os de casa. Isso é uma certa forma de agir injustamente. Hoje em dia, na nossa nação, não tem mais escravidão. Foi, graças a Deus, né, acabou com isso, tudo. Então, algumas coisas que nós lemos na Bíblia não dá para levar literalmente, mas nós podemos trazer para a nossa realidade. Isso é uma releitura que nós fazemos da Bíblia para as nossas vidas. Será que você não está usando de algum abuso emocional com algum tipo de relacionamento que você está tendo? Algum relacionamento profissional? Algum relacionamento amoroso, não sei. Será? Deus não quer que nós façamos assim. Deus quer quebrar essas correntes de nossas vidas. Será que Deus se agrada com isso? Será que Deus se agrada com essa nossa impaciência? Será que Deus se agrada com as palavras que estão sendo proferidas na minha casa? Será que Deus se agrada com o modo de vida que eu estou levando? E se você fizer um jejum de ficar calado? Eu vou ficar quieto, não vou arrumar confusão. 21 dias. 21 dias sem confusão, sem arrumar briga. E se fizer um jejum desse? Vai abençoar muitas vidas, irmãos. Vai abençoar. Eu contei aqui, que uma irmã que conheci lá em São Paulo, ela fez jejum de ficar quieta. Impressionante que depois de 30 dias, o marido dela foi procurar o pastor e começou a ir para a igreja. E ela orava, fazia 30 anos para o marido ir para a igreja. O marido nunca ia. Quando ela fez jejum de ficar quieta, ele foi. Olha isso. Isso é pesado. É engraçado? É cômico? Se pensar, é. Mas e se acontecesse com a gente isso? Será que não poderia acontecer conosco? Que Deus que as pessoas têm ouvido em nossas palavras. Que Deus que as pessoas têm visto em nossas atitudes. Pessoas do serviço, pessoas de casa. Que Deus? Qual Deus? Coloca seu gênio diante de Deus. Fala, Deus, eu preciso mudar. Sou muito genioso, esse gênio doido aqui. Eu preciso mudar, Deus. Coloco diante do Senhor minhas atitudes, minhas palavras. Ah, não, pastor, não. Eu nasci assim. Eu sou o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Eu sou esse crente que não muda para nada, não muda nunca. Parabéns, parabéns. Você não entendeu nada ainda do que é ser cristão. Parabéns. Entendeu nada da obra que Cristo faz na sua vida. Não entendeu que o que Cristo faz em nossas vidas nos possibilita mudar. Muitas vezes é doloroso, muitas vezes é pesado, mas Ele traz a mudança em nossas vidas. Na verdade, nós devemos ser uma mudança ambulante. Devemos mudar constantemente, porque nós agimos errado constantemente. Então, devemos ser uma mudança ambulante mesmo.
Não é mudar dia após dia, não. É mudar segundo após segundo. Revisar, reavaliar o que você tem falado, como você tem agido, o que você tem feito. Em cada momento da sua vida. Devemos sempre seguir firmes, apontando para o alvo. Nosso alvo é Cristo. Nós devemos mostrar Cristo em nossas vidas. Cristo em nós. E fazendo jejum de forma correta, nós brilharemos a luz de Cristo. Nós brilharemos essa luz que Cristo acendeu em nós. Os versos de 8 a 12 vão mostrar a consequência de nossas vidas quando nós fazemos o jejum de forma correta. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Olha isso. Olha como será a nossa vida se nós fizermos a prática corretamente. O jejum não é para mudar a opinião de Deus. O jejum não é para mudar o que Deus vai fazer, o que Deus iria fazer. Não. É para nos mudar. Mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Somente dessa forma iremos entender o agir de Deus. O que Ele tem feito em nossas vidas. Porque se pedimos ajuda ao nosso Deus, nosso Pai, Ele nos ajudará. Nós vimos aí. Nós vimos no texto. Ele não nos abandona, Ele nos guia. Deus não é um Deus retributivo, que só faz algo em troca. Só faz quando nós acertamos. Ah, bom, se fizer o jejum certo, eu vou fazer. Se não fizer, eu não vou fazer. Ah, se não fizer jejum, eu não vou fazer. Se fizer jejum, eu vou fazer. Não é essa retribuição, assim como nós. Não. O amor dele é incondicional. E o amor dele, então, é tão grande que quer ver as nossas vidas melhores. Que quer nos ver vivendo em abundância de vida. Que quer ver nós vivendo em amor uns com os outros. Um ajudando o outro a levantar. Quer ver nós em pé, fortificados nele, na sua presença gloriosa. E Ele sempre nos guiará. Ele diz: eu, o Senhor, sempre os guiarei. Nós temos um guia a quem nós podemos recorrer. Nós temos um Deus que luta por nós. Basta nós tirarmos as práticas que fazemos em cima de dogmas, em cima de tradição. Não. Volta os seus olhos para Deus. Esquece que existe alguma coisa engessada para fazer. Deus é um Deus de renovo. Nós iremos construir os nossos alicerces em cima do nosso Deus. Não, volta. Isso. Vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Muitas vezes nossa vida é uma cidade arrasada. Muitas vezes entramos em umas angústias, entramos nos colapsos, e temos uns pensamentos que é como se fosse uma cidade arrasada. Não vemos luz no fim do túnel.
mas o nosso Deus nos guiará. Iremos construir a nossa base nele. É no que Ele faz por nós, não no que nós fazemos por Ele. Nós devemos fazer por Ele, sim, com certeza. Mas a obra em nossas vidas é Ele que faz. Se nossas vidas tinham caído, Deus vai reconstruir. Deus vai nos pegar pela mão. Deus quer reconstruir relacionamentos através das nossas vidas. Deus quer reconstruir relacionamentos através de nossas atitudes, palavras. Deus quer nos dar uma nova vida, uma vida nele, uma vida com Ele. Nosso pensamento deve ser sempre progredir. Deus não cobra a perfeição de nós, não. Mas Ele nos dá força para nós progredirmos. Não seremos perfeitos, mas devemos sempre andar olhando para o alvo, em direção ao alvo. Porque Ele é o nosso auxílio para nós progredirmos. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha. Nele deve estar o nosso olhar. Como eu falei, o jejum não é para mudar Deus, mas o jejum é para nos mudar. Para que nós possamos falar como João Batista falou, que Ele cresça e eu diminua. Para isso que o jejum vai edificar as nossas vidas, dessa forma. A comparação final que eu gostaria de fazer com o jejum é do batismo. Nossa, mas como assim? O batismo é um sinal visível de algo invisível que aconteceu em nós. E os alimentos, ou o que nós vamos nos abster, é um sinal visível de algo invisível que Deus vai fazer em nossos corações, em nossas famílias, em nosso emprego, em nossos relacionamentos. Aquilo que nós vamos fazer, jejum, que seja alimento, que seja televisão, que seja videogame, que seja, sei lá, qualquer coisa, celular, enfim, vai ser só um sinal visível de algo invisível que Deus está fazendo no seu e no meu coração, que Deus está fazendo em nós, porque as nossas vidas vão ser usadas para transformar relacionamentos que nós temos e relacionamentos que nós vemos dos outros, porque as pessoas vão ver a luz de Cristo brilhar em nós. E quando a luz de Cristo brilha em nós, nós fazemos a diferença onde nós estamos. Nós fazemos a diferença no trabalho, fazemos a diferença em nossa casa, em nossa família, onde nós estudamos, não sei, mas o lugar que nós pisarmos terá a luz de Cristo, porque ela nos acompanha. Por isso, acima de tudo, Deus vai fazer toda essa obra através das nossas vidas, através de nós. Se você vai fazer esse jejum conosco, nós, como igreja, todos juntos, coloque-se em pé. Coloque-se em pé para nós orarmos ao nosso Deus, para nós colocarmos diante dEle essa vontade, esse desejo de nós, como igreja, de mudança, de nós, como servos do Senhor, a estarmos diante dEle, para Ele nos capacitar, para Ele agir em nossas vidas. Iremos todos gritar juntos, para as muralhas de Jericó cair, sempre louvando ao nosso Deus, sempre fazendo dEle o centro das nossas vidas. Coloque diante de Deus a sua vida. Vamos estar orando para Ele nos capacitar, para Ele fazer a obra em nossas vidas, para Ele ser exaltado. Não eu me achar melhor que alguém porque eu estou fazendo jejum e alguém não está. Não eu me achar melhor que alguém porque eu estou indo na igreja e outra pessoa não vai na igreja, não. Mas é para a luz de Cristo brilhar em nós, para a luz da sua salvação brilhar em nós, e nós sermos essa luz fora. Nós sermos essa luz, aonde quer que nós andemos. Abaixe sua cabeça. Tenha um momento de oração, de reflexão. Coloque diante de Deus
aquilo que vem em sua mente, em seu coração durante a mensagem, que o Espírito Santo te tocou, alguma situação, alguma palavra, coloque diante de Deus. Pai, queremos colocar diante do Senhor esse momento que estamos passando, Deus. Nós aqui como igreja presbiteriana independente, Cornélio Procópio, Deus amado, que nos colocamos em pé, Deus, queremos nos comprometer com o Senhor em fazer um jejum, Pai amado. Não é um jejum para mudar a opinião do Senhor, Pai, mas um jejum para nos edificar, Pai. Nos edificar como pessoa, nos edificar como cristãos, nos edificar como pertencentes ao seu corpo, Jesus. Para que o Senhor faça obra em nossas vidas, Deus. Para que nós tenhamos essa mudança interna em nós, Deus. O alimento, ou o que nós vamos nos abster, Pai, vai ser só algo visível, de algo invisível que nós cremos que o Senhor está fazendo em nossos corações, Deus. E que o Senhor nos molde, Pai. Nos molde conforme a Tua palavra, Deus. Que o Senhor seja exaltado pelas nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja engrandecido, Deus, por nós, Pai. Que o Senhor seja exaltado, Pai. Que nós diminuamos e o Senhor cresça em nossas vidas, Deus. Pai, queremos fazer esse jejum de completa adoração ao Senhor, Pai. Completa devoção ao Senhor, Pai. Tirar qualquer tradicionalismo, qualquer dogma, Pai amado, que nos trouxe até aqui, Pai. Mas sim, colocar diante do Senhor a nossa causa, Deus. Para o Senhor fazer a obra em nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Deus. Amém, Pai. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vida e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vida e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é puro em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz, e morte derrotou. O amor de Jesus. Pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Vamos para o nosso momento do altar do Pai. Os irmãos quiserem sentar, pode ir. Não, perdão, eu falei para eles sentarem, para eles não ficarem no palco. Nós vamos ficar em pé para a gente orar. Perdão, falei muito perto do microfone. Nós tivemos um problema com a transmissão, então nós estaremos orando pelos nossos pedidos aqui e pelos pedidos que nós temos da igreja aqui, do Assir, da Marlene, do Edvalter, da Dirce, do Milton, da Marinês, da Emília, da Vina, da Emília, da Cida Fadone, do Sebastião, da Matilde, do Valdomiro, da Neide. Cida, você pode chegar aqui, por favor, para nós estarmos orando? Estenda suas mãos, vamos colocar diante do nosso Deus os nossos pedidos, diante do altar dele, as nossas orações e colocar as nossas vidas. Se você tem algum pedido, coloque diante de Deus, vamos estar orando por esse pedido. E se você tiver mais fé ainda, hoje não vai dar tempo mais, mas para domingo que vem, escreve no papelzinho, traz aqui, vamos materializar nossa fé. Vamos colocar diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor, os nossos pedidos. Colocar diante de quem pode resolver, diante de quem pode fazer por nós. Vamos estender as nossas mãos, então? Pai querido, Pai de amor, te agradecemos por esse momento, Pai, que temos no culto, Deus, que temos essa liberdade, Deus, de te adorar e fazer pedidos ao Senhor, Pai. Algo que muitas vezes parece tão simples, Deus, nem todo mundo tem essa liberdade, Pai. Agradecemos ao Senhor por isso, Pai. Agradecemos porque nós, entre irmãos, em comunidade, em igreja toda, Pai amado, podemos orar juntos, fazer os pedidos juntos, Deus, diante do Senhor, Pai. Sabemos que as nossas mãos, Deus, não são poderosas para fazer tudo aquilo que queremos, Deus. Por isso nós queremos colocar diante do Senhor, Pai. Colocar diante do Senhor, porque as suas mãos podem resolver, Deus. Porque o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Deus. E cremos também que o Senhor nos dá sabedoria para passarmos por esses momentos difíceis em nossas vidas, Pai. Momentos, Pai amado, que nos deixam muitas vezes, Deus, sem direção, Pai. Momentos que nos deixam sem olhar, Pai amado, não conseguindo olhar para um futuro, Deus. Mas o Senhor pode iluminar os nossos caminhos, Deus. O Senhor pode iluminar os nossos olhos, o Senhor pode iluminar as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Temos pedidos aqui, Deus, de enfermidades, Pai. Muitas enfermidades físicas, Deus amado, que temos visto irmãos passando, Deus.
Pai, enfermidades emocionais, Senhor. Pai amado, irmãos, passando por depressão, Deus. Passando, Pai amado, por instabilidade emocional, Deus. Talvez isso seja um reflexo da pandemia que nós passamos, por ficarmos momentos isolados, Pai. Não fomos criados para isso, Deus. Fomos criados pelo Senhor, Deus, para nos relacionarmos, Pai. Por isso queremos colocar diante do Senhor essa nossa instabilidade física e emocional, Deus. Pai, também temos enfermidades espirituais, Deus. Estamos com a nossa saúde espiritual abalada, Senhor. E queremos também colocar diante do Senhor tudo isso que nós temos passado, Pai. Queremos colocar diante do Senhor, Pai amado, porque sabemos, acreditamos, temos fé que o Senhor pode resolver, Deus. Para muitas coisas o Senhor nos capacita, Deus amado, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, Deus. E é diante do Senhor que nós queremos colocar os nossos pedidos, Deus. Temos aqui também pedidos, Deus, por falta de emprego, Pai. Pessoas, irmãos nossos, que estão procurando empregos e não estão conseguindo achar, Pai. Senhor, abençoe essas famílias, essas vidas, Senhor. Dê sabedoria para passar por esses momentos, Pai. Oh, Senhor, e que o Senhor seja exaltado pelas nossas vidas, Deus. Pedimos, acima de tudo, sabedoria. Sabedoria para estar lidando com os momentos de nossas vidas, Pai. E que o Senhor seja engrandecido pelas nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado por nós, Pai amado. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém. Durante esse período de quarentena, consagre seus dízimos e ofertas em uma das seguintes formas: depósito, transferência para o Banco do Brasil, agência 0224-0, conta 29021-1, em nome da Igreja Presbiteriana Independente de Cornélio Procópio. Outra forma seria você fazer contato com o presbítero Marcos, que pode ir ao seu encontro. E uma terceira maneira seria você passar aqui na secretaria da igreja no período da tarde durante a semana. Estamos chegando ao final de mais uma transmissão, e se você está me acompanhando até aqui, é porque esse encontro tem feito bem ao seu coração, e eu louvo a Deus por isso. Mas, se tem feito bem, então, por favor, se inscreve no canal e faça parte dessa família. Se possível, clica ali no sininho, porque assim que publicarmos material novo, você vai ser notificado em primeira mão e vai poder nos acompanhar. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela participação, obrigado pela sua contribuição com testemunhos, com fotos, com pedidos de oração. É isso que faz a nossa transmissão ser dinâmica. E só para lembrar, o nosso desejo, a nossa motivação é fazer desse momento um momento para exercitar a sua fé, para te fortalecer no Senhor. Então, vou pedir uma gentileza para você. Compartilha comigo aqui na descrição desse vídeo o que é que Deus tem usado para abençoar a sua vida. O que você mais gostou na transmissão de hoje. Compartilha comigo, eu vou ter alegria em poder ver isso. E quem sabe, se você deixar a sua sugestão, a gente possa até implementar nos próximos encontros. Nosso desejo é fazer com que esse exercício espiritual nos ajude e nos fortaleça no Senhor. Obrigado pela sua presença, participação. Que Deus abençoe você e a sua família. Viva bem, cuidem-se e lembre sempre, Deus ama você. Nos vemos na próxima transmissão. Até mais!